Outro estudo que pode ser feito dentro da genômica comparativa é o estudo de sintenia gênica e mudança de organização estrutural dos genes. Então, vejam essas figuras aqui que estão representadas e encontrem o que tem de diferente entre elas. Você pode ver que tem um quadrado fora do lugar aqui na primeira figura da calçada. Cada um deles tem alguma coisa fora do lugar diferente nessas figuras. Então, costumo dizer que a análise de sintenia é a análise de quem tem toque. Os estudos de sintenia, então, se referem ao entendimento de como a ordem dos genes ao longo dos genomas foi se modificando ao longo do tempo, caso venham a ser alterados. Então, eu vou ver vários genomas comparados um do lado do outro e vou tentar encontrar as diferenças que existem entre eles. Sabemos que os genes estão dispostos em grandes espécies de DNA e proteínas nucleares chamadas de cromossomos, e os genes situam-se nos chamados locos cromossômicos, que são os lugares onde os genes residem. O endereço de um gene humano pode ser definido como, por exemplo, 5q2.1, onde Q sinaliza o braço longo do cromossomo 5, porção 2, segmento 1. Cada gene possui um endereço preciso no genoma dos organismos onde eles estão presentes. Desta forma, quando falamos de estudos de sintenia, estamos querendo estudar a comparação entre a ordem dos genes em diferentes organismos. Será que os genes que estão no braço longo do cromossomo 5 de humanos estará no mesmo lugar no cromossomo do chimpanzé? Dada a enorme plasticidade genômica que temos percebido existir, é difícil comparar a ordem de genes entre genomas eucarióticos que já se divergiram há centenas de milhares de anos no passado. Mas aqui tem uma figura, por exemplo, mostrando os cromossomos 1 humano e camundongo, mostrando o quanto do cromossomo camundongo veio do cromossomo 1, uma parte do 18, outra do 2, outra do 6, e uma região que é exclusiva do cromossomo 1 do camundongo, que não tem no cromossomo 1, nos cromossomos humanos. Já o cromossomo 4 humano, ele está presente em algumas regiões do cromossomo 3, assim como regiões do cromossomo 3, 1 e 8 humano também estão presentes no cromossomo 3. Só o cromossomo X que tem uma grande similaridade entre humano e camundongo. E aí, para entender tudo isso, a gente tem que entender também o conceito de balanço gênico, que uma desproporção no número de cromossomos em um genoma vai levar a problemas em eucariotos, normalmente. Em plantas, normalmente vai gerar um fruto maior, uma flor um pouco diferente, quando você tem o 3N, 4N, 5N, por exemplo, porque nesse caso você ainda tem uma proporção de 1 para 1 entre os cromossomos. Em humanos, em alguns casos, quando você tem mudanças em regiões do cromossomo, você vai ter alguma doença, mas ainda é viável a vida. Mas se você tiver uma duplicação de todos os cromossomos, você tiver um 3N ou 4N, é incompatível com a vida. Em aneuploides, são aqueles que têm 2N, por exemplo, mais um, que seria dois conjuntos de cromossomos mais um cromossomo, ou 2N-1, que tem um cromossomo a menos, existe um desequilíbrio nesse balanço gênico. A quantidade de transcritos produzidos de um gene é proporcional à quantidade desse gene, que é o que a gente chama de efeito de dosagem gênica. Se há desproporção gênica, há desproporção de produtos gênicos e variação fenotípica. Por esse motivo, mulheres têm um X inativado para compensar o efeito de dosagem gênica, visto que os homens apresentam apenas um X. Okay? Isso é o que dá o efeito, por exemplo, o gato cálico, que dá aquelas cores dele, né? O gato tem 3 cores. Um dos cromossomos X femininos se apresenta com uma massa heterocromática que ficou conhecida como cromatina sexual, ou corpúsculo de Parr, que pode ser identificada no microscópio. E então eu tenho, no caso do gato cálico, um cromossomo X que tem um gene que vai determinar se o gato vai ser laranja ou preto. Então no macho ele só tem um X, ele vai ser só laranja ou só preto. Já no gato, na fêmea, ela tem 2X, então ela pode ser toda preta, toda laranja, ou toda laranja e preta ao mesmo tempo. E ainda tem um outro cromossomo que define a cor branca em outro local do genoma. Então, quer dizer que gato macho, no máximo, terá 2 cores. Já a gata fêmea, ela pode ter até 3 cores, justamente por causa desse efeito de dosagem e da desativação do X. A monossomia, perda de um cromossomo, tem um prognóstico pior do que a trissomia, ganho de um cromossomo, porque qualquer alelo normal
será expresso quando você tiver uma monossomia, já que você só tem um cromossomo, você só tem uma cópia de todos os genes, então se você tem um gene que está mutado, esse gene vai ter um efeito pior do que se você tivesse, no caso, uma trissomia, em que você teria 3 genes sendo expressos, podendo um deles ser mutado, sem gerar talvez um efeito tão grave. As regras sobre a monossomia ter um efeito mais pronunciado que a trissomia também se aplica aos cromossomos sexuais, então no caso dos cromossomos sexuais. Por outro lado, é razoavelmente simples e elegante comparar a diferenciação na ordem dos genes encontrados em diferentes linhagens de bactérias ou mesmo espécies ou genes bacterianos diferentes. Muitas vezes podemos observar claramente como um gene saiu de um determinado lugar e entrou em outro. Os genomas são muitas vezes quebrados por mutações ambientais e enzimas e elementos de transposição espalhados pelos genomas das bactérias que podem promover esses saltos genômicos. Então a gente consegue ver aqui que a região azul, por exemplo, está presente no começo de todos os genomas. Já a região vermelha, em alguns genomas, ela está no final do genoma, em outros ela está na metade do genoma. Então tem algumas modificações aqui. Através de figuras como essa, a gente consegue visualizar como que essas regiões saíram de um genoma e entraram em outro. Também a conservação na ordem dos genes entre diferentes bactérias pode funcionar como marcador para o tempo de divergência entre diferentes variedades ou espécies. Quanto mais próxima é a ordem dos genes em determinados organismos, menor é o tempo de divergência deles no passado. Então, quanto mais similar é a sintenia gênica entre dois organismos, mais próximos eles devem ser, mais conservados eles devem ser entre si. E aí, por fim, a gente tem essa figura aqui mostrando a figura do Malve. A gente vai trabalhar aqui esse programa nas aulas práticas. Aqui ele mostra vários genomas, né, na figura A aqui, um abaixo do outro, mostrando que nesse caso aqui todos eles estão muito diferentes entre si, muito quebrados, porque você não consegue montar blocos maiores, como é visto aqui na figura C, por exemplo, que tem os blocos maiores montados. Aqui no primeiro eles estão todos desorganizados. No B também eles estão mais ou menos desorganizados. No C e no D você consegue visualizar blocos maiores sendo montados aqui, mostrando que a sintenia gênica é maior entre essas linhagens dos grupos C e D do que as linhagens do grupo A e B. Okay? Então esse é o tipo de análise que a gente vai ver de sintenia gênica. A gente vai utilizar o Malve nas aulas práticas e o resultado dele será analisado então para poder ver essas análises aqui. Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal.